Olá, tudo bem? A aula que você vai assistir agora é a aula de número 27 do curso anual de Biologia e a nossa terceira aula de Genética. E o tema da aula de hoje é a herança do sangue. Até o início do século XX, receber uma transfusão de sangue era algo que causava muita ansiedade nas pessoas. Por quê? Às vezes as pessoas ganhavam o sangue e ficava tudo bem. Às vezes elas recebiam a transfusão de sangue e passavam mal e piorava o quadro do paciente e muitas vezes esse paciente vinha a morrer. O pesquisador que tentou entender o porquê que algumas pessoas recebiam transfusão de sangue e morriam e outras recebiam transfusão de sangue e ficavam super bem foi um médico austríaco chamado Karl Landsteiner, que no início do século XX se debruçou sobre esse assunto para poder entender por que às vezes realmente dava certo e às vezes não dava certo. Se o sangue é tudo igual, o sangue não é vermelho, não tinha que dar certo? Landsteiner pegou várias amostras de sangue e começou a misturar essas amostras de sangue de pessoas diferentes no laboratório. E ele percebeu que às vezes algumas amostras aglutinavam e outras amostras não aglutinavam. Como assim? Algumas coagulavam quando entravam em contato, outras não coagulavam. Aí ele começou a analisar quimicamente essas amostras de sangue para ver o que elas tinham de diferente. E ele descobriu que a diferença estava entre os compostos da membrana plasmática das hemácias. Ele percebeu que a reação de aglutinação que acontecia, essa reação de coagulação, acontecia entre uma substância que ele chamou de antígeno na membrana plasmática da hemácia e anticorpos que estavam presentes no soro, no plasma de quem estava recebendo aquela amostra de sangue, ou seja, do receptor da doação de sangue. Aí ele descobriu então 3 tipos sanguíneos no começo. Ele descobriu o sangue A, o sangue B e o sangue que ele chamou de zero, ou seja, que não tinha antígeno. Vamos entender? Quer dizer que o grupo sanguíneo A, ele tinha na membrana plasmática da hemácia uma substância que ele chamou de antígeno A, também chamada de aglutinogênio. Aí você fala, prof, tem que ter 2 nomes para a mesma coisa? Quando você vê numa prova assim, antígeno, lembra que tem gen, ó, aqui também tem gen, então antígeno é a mesma coisa que aglutinogênio, ó, gen e gen, é a mesma palavra, tudo bem? O que é o antígeno A? É um polissacarídeo, é uma glicoproteína que está na membrana plasmática da hemácia. Quem tem a A vai ter o sangue A e quem tem o sangue B vai ter o antígeno B. O terceiro tipo sanguíneo que ele descobriu foi o sangue zero, ou seja, que não tinha nem A e nem B. Depois, pesquisas posteriores descobriram um 4º tipo sanguíneo que é chamado de sangue AB. Quem tem sangue AB vai ter os 2 tipos de antígenos, tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Não existe antígeno AB, ele tem antígeno AB, isso não existe. Antígeno A e também o antígeno B, ou seja, as 2 substâncias na membrana plasmática. E o sangue zero, ou seja, hoje a gente chama de O, né? O sangue O não tem nem o antígeno A e nem o antígeno B. Landsteiner percebeu também pelas pesquisas que quem tinha o sangue A tinha um anticorpo chamado anti-B na corrente sanguínea, ou seja, no plasma, no soro, circulando ao redor das hemácias, tudo bem? Lembrando que anticorpo é a mesma coisa que aglutinina, então se a questão falar em aglutinina ou anticorpo é a mesma coisa. O anti-B está na pessoa que tem o sangue A. Quem tem sangue B vai ter o anticorpo anti-A, ou seja, ele atacaria o sangue A, tá vendo? E quem tem o B, aliás, quem tem o anti-B vai atacar o sangue B, tudo bem? E o sangue AB, ele não tem nenhum dos anticorpos. Por que não? Porque se ele tivesse anti-A, ele atacaria ele mesmo. Se ele tivesse anti-B, ele atacaria ele mesmo. Percebe? Mas quem tem o sangue zero tem os 2 tipos de anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B circulando. Naturalmente, ou seja, se o meu sangue O, eu já tenho anticorpo anti-A e anti-B. A pergunta que não quer calar é, por que isso? Tipo, quando é que a gente produz anticorpos? Não é quando a gente entra em contato com o antígeno? Como é que você tem anticorpo contra o sarampo dentro de você? É porque um dia ou você pegou o sarampo ou você recebeu uma vacina, o antígeno do sarampo, e o teu corpo respondeu fabricando anticorpos. Tá, mas se eu nasci com sangue O, como que o meu corpo sabe que tem uma pessoa com sangue A, com sangue B andando por aí, se eu nunca recebi um sangue delas dentro de mim? Aí os pesquisadores começaram a tentar entender isso. Tudo leva a crer que esses anticorpos são produzidos quando a gente é bebezinho. Assim que a gente nasce, quando a gente começa a mamar, quando a gente começa a comer frutinha, papinha, nós começamos a ingerir bactérias que começam a habitar o nosso tubo digestório. Essas bactérias da flora intestinal começam a fabricar antígenos. É normal a bactéria fabricar substâncias que são estranhas a nós. E essas substâncias entram no nosso sangue. Quando o meu corpo não tem nem o antígeno A e nem o antígeno B, eu tô falando em eu porque eu sou do tipo O, tá, pessoal? Então, tipo, meu sangue é O. Então, digamos que eu sou bebezinho lá, comecei a me alimentar e as bactérias começaram a fabricar esses antígenos. Ah, como assim? Antígeno A e antígeno B, substâncias parecidas com esses antígenos. Entrou no meu sangue, eu não reconheci aquilo e comecei a fabricar anticorpos anti-A e anti-B, desde nenê. Por isso que a gente diz que para o sistema ABO existem anticorpos naturais, desde bebê você vai ter lá dentro do seu corpo.
Se a pessoa tem um sangue A, quando as bactérias fabricaram o antígeno A, ela falou, eu reconheço, e não fabricou anti-A, entendeu? Ela reconhece. Mas quando o anti-B entrou, aliás, quando o antígeno B começou a entrar no sangue dela, ela começou a fabricar o anti-B. Então, por isso que pessoas do sangue A têm anti-B e quem tem o sangue B vai ter o anti-A. Quem tem os dois não vai fabricar o anticorpo contra ela mesma. Então ela reconheceu as substâncias e não fabricou os anticorpos. Landsteiner percebeu também que o que tinha que ser analisado para poder compreender as transfusões de sangue, para entender a compatibilidade, para saber quando dá certo e quando não dá certo. Precisava olhar as hemácias de quem está doando, ou seja, o antígeno de quem está doando e os anticorpos de quem está recebendo. Como ficam então as possibilidades de transfusão? Olha lá, quem tem sangue O, claro que pode doar sangue para quem tem O, porque eles são iguais. Quem tem o sangue A, para A, óbvio, né? Quem tem AB pode passar para quem tem AB e quem tem B para B, ou seja, iguais. Inclusive nos hospitais essa é a preferência de transfusão de sangue. Como assim? Eles evitam fazer transfusão de sangue diferente para diferente. Eles optam, sempre que possível, fazer de A para A, B para B, AB para AB e O para O. Só se faz uma transfusão diferente quando não tem sangue disponível, daí eles vão fazer as possibilidades. Olha só. O sangue O não tem antígeno, nem A e nem B, por isso que ele é o sangue zero. Então ele pode doar para todo mundo. Ele é o famoso doador universal, tá vendo? Ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo. O sangue A, ele não pode ser doado para o O. Por que não? Porque o sangue O tem anti-A e anti-B. Ele atacaria o sangue A, atacaria o sangue B e atacaria o sangue AB. Percebe? Então eu posso pegar o A e doar para o AB, porque viu que o AB também tem A, então ele reconhece aquele sangue quando ele entra, mas eu não posso fazer o contrário. Se eu tentar pegar o sangue AB e passar para o sangue A não tem o anti-B atacaria esse antígeno B da hemácia de quem está doando sangue. Quando o anticorpo encaixa nessa hemácia, provoca pequenos coágulos, e esses coágulos aglutinam o sangue, e esses coágulos entopem os vasos sanguíneos e levam a colapso dos órgãos. Então a pessoa corre risco sério de morrer, ok? E aqui, o B pode ser doado para o AB pela mesma razão que o A pode ser doado para o AB. E eu não posso pegar o AB e passar para o B, por quê? Porque o B tem anti-A, atacaria esse antígeno aqui. Portanto, o que a gente vê desse esquema? Ó, o O é o doador universal e o AB é o receptor universal. Ele pode receber qualquer tipo sanguíneo dentro do sistema ABO. Tudo bem até aqui? Como é que a gente fala então a respeito da questão da genética do sistema ABO? Ou seja, que genes estão envolvidos? Nós temos 4 fenótipos possíveis, né? Eu tenho o sangue A, B, AB e o sangue O. São 3 alelos do mesmo gene que definem o sistema ABO, o que caracteriza um caso de alelos múltiplos. Quando a gente tem mais de 2, ou seja, 3, 4, 5 alelos, como é que surgem novos alelos mesmo? Mutação, lembra disso, né? Veja que eu tenho 3 alelos diferentes, IAzão, IBzão e Izinho. O IAzão é aquele gene que vai fazer o corpo produzir o antígeno A. Então é o gene do sangue A. O IBzão é o alelo que faz produzir o antígeno B, então é o gene de quem tem o sangue B. Veja que esses dois são dominantes, então é um caso de codominância. Só que esses dois dominam sobre o Izinho. E o que o Izinho faz? Nada. Ele não produz nem antígeno A e nem o antígeno B. Então é o alelo de quem? É o gene que faz qual tipo sanguíneo? O sangue O. Vamos entender. O grupo A quer dizer que a pessoa pode ter 2 genótipos possíveis, ó, IAzão, IAzão, ou IAzão e Izinho, que a pessoa vai ter sangue A, porque lembra que o A vai dominar o Izinho, né? O IAzão domina o Izinho. O sangue B, a pessoa tem 2 genótipos possíveis, IBzão e IBzão, ou IBzão e Izinho, que a pessoa vai ter o sangue B. Então tem 2 possibilidades. Lembra que nós temos sempre 2 alelos, porque a gente ganha um alelo da mãe e o outro vem do pai. Você ganha sempre um par, né? Por isso que eu estou criando pares aqui. E para ter sangue A, eu tenho que ter o IAzão, o IBzão, ó, produz o antígeno A e produz o antígeno B. Para ter sangue O, você precisa ser Izinho e Izinho. Você ganha o Izinho do pai, o Izinho da mãe e o teu sangue não vai produzir antígeno nenhum. Para o sistema ABO, claro, né? Então a pessoa vai ter o sangue do tipo O. Como é que a gente faz para descobrir o tipo sanguíneo de uma pessoa? Hoje em dia, tudo é feito pelo computador. Você vai colocar a amostra de sangue, coloca na máquina, a máquina faz a análise e tcharam, sai impresso que tipo sanguíneo que a pessoa tem. Antigamente, não tão antigamente, mesmo hoje nos laboratórios de ciências, a gente pode fazer dessa forma. Nós chamamos de tipagem sanguínea. Olha só, eu pego um pedacinho de vidro, pingo uma gota de anti-A aqui e pingo uma gota de anti-B aqui. O que eu estou pingando na lâmina? Anticorpos. Eu estou pingando aqui o anticorpo anti-A. Com o que o anti-A reage? O anti-A encaixa em quem? No A, porque ele não é anti-A. Vai reagir com sangue A. Guarda isso.
O anti-B, ele é anti-B, então ele reage com o sangue B, ele faz tchum, reage com o sangue B. Visualizou? Tá. Daí o que eu faço agora para testar? Eu pego o sangue de uma pessoa, pico o dedo dela e pingo uma gota de sangue aqui, pingo outra gota de sangue aqui. Lembra que aqui tem o anti-A e aqui tem o anti-B, lembra? E eu misturo, pego um bastãozinho de vidro e dou uma misturadinha aqui nas duas amostras. E aguardo alguns minutinhos. Depois de alguns minutinhos, o que nesse resultado a gente está vendo? Que o sangue aglutinou com o anti-A, mas ele não aglutinou com o anti-B. Aí você fala, prof, como assim? Ele coagulou, a gente percebe, opa, no vestibular como é que aparece isso numa questão, né? Ele vai aparecer assim, mais, e aqui vai aparecer menos. Então ele reage com o primeiro, mas não reagiu com o segundo. O que isso significa? Quando ele aglutina com anti-A, significa que ele tem o antígeno A. Então o sangue dessa pessoa é A, porque reagiu com anti-A, mas não reage com anti-B. Vamos fazer aqui uma análise de todos os tipos sanguíneos. Vamos lá, olha lá. Aqui nós temos o primeiro resultado, ó, que reagiu com anti-A, deu reação de aglutinação, mas não reagiu com anti-B. Se o sangue reage com anticorpo anti-A, é porque o sangue tem o antígeno A. Então, o sangue é do tipo quê? O sangue é do tipo A. Agora, olha esse segundo resultado aqui. Nós temos uma reação com anti-B, mas ele não reage com anti-A. Então, o sangue tem B. Então, o sangue é do tipo B. Se eu tenho uma reação com anti-A e tenho uma reação com anti-B, significa que o sangue tinha os dois antígenos, porque a hora que eu pinguei, ele reagiu. Pinguei, ele reagiu. Então, o sangue é AB. Agora, e quando ele não reage com nada? Quando a reação é zero, quer dizer que o sangue é zero. O sangue é do tipo O, porque ele não tinha nem antígeno A e nem antígeno B, então ele não vai reagir com os anticorpos anti-A e anti-B. Ficou claro a tipagem sanguínea? É muito importante que você compreenda como que funciona a tipagem sanguínea. Por quê? Porque isso cai bastante nas questões, inclusive em questões do Enem, tá? Então isso aqui costuma aparecer em questões de vestibular. Bom, vamos falar agora de uma situação muito interessante, o fenótipo Bombém. Já ouviu falar do fenótipo Bombém? É chamado de sangue falso O. Esse sangue falso O é um sangue muito raro mesmo, e ele funciona da seguinte maneira, dá uma olhada. Isso aqui é a cascata de reação para a fabricação do antígeno A e do antígeno B, que dão o nosso sangue do sistema ABO, certo? Quer dizer que para que você seja do sangue A ou do sangue B, você precisa ter uma substância precursora, você tem que ter um gene Hzão, que vai fazer com que essa substância precursora se transforme no antígeno H, e aí sim, se você tiver o gene Iazão, você vai transformar o antígeno H em antígeno A. Se você tiver o gene Ibzão, você vai transformar o antígeno H em antígeno B. Mas e se eu não tiver esse gene Hzão? Se por acaso eu nasci Hzinho, eu não vou conseguir fazer essa reação aqui. E se eu não faço a primeira reação, muito menos eu faço a segunda reação. Significa que mesmo que eu tenha geneticamente o Iazão e o Ibzão, eu não vou conseguir fabricar o antígeno A e o antígeno B. Eu vou escrever isso para você entender melhor. Olha só, se uma pessoa for Hzinho e tiver o genótipo Iazão, Izinho, que sangue que era para ela ter? Era para ela ter sangue A, concorda? Era para ela fazer esse caminho aqui da reação, ó. Era para ela fabricar o antígeno H e depois transformar em antígeno A. Daí o meu sangue, a minha hemácia, ia ter uma substância chamada A na membrana plasmática, a hemácia, certo? Só que eu não tenho Hzão. Consequentemente, essa parte da reação foi bloqueada. Se ela foi bloqueada, eu não faço isso daqui. E se eu não faço, eu não tenho essa substância. Você concorda que isso aqui é um sangue do tipo O? Quando você fizer o exame de sangue, você não tem o antígeno A e nem o B. Então você é o sangue o quê? O. Só que não era para ser O, era para ser o quê? A. Então nós chamamos de falso O. Agora vem a treta. Esse fenótipo Bombém ganha esse nome porque ele foi descrito em Bombém, na Índia. Hoje em dia a gente não chama mais de Bombém, a gente chama de cidade chamada Mumbai, tá? Só que acabou ficando como o fenótipo Bombém. Então, no Brasil, existe um caso muito interessante no ano de 2017, não sei se vocês ficaram sabendo, mas na Colômbia, uma garotinha, ela sofreu um problema e precisou fazer uma cirurgia. E ela perdeu sangue nessa cirurgia e precisou de sangue, tipo, muito importante para ela poder, aliás, para ela poder fazer a cirurgia, ela ia precisar de sangue. Só que descobriram que o sangue da garotinha era Bombém. Só que uma pessoa que tem fenótipo Bombém só pode receber sangue de outra pessoa com fenótipo Bombém. Por que isso? Vamos entender. A pessoa que é fenótipo Bombém, ela é Hzinho, certo? Ela não tem o Hzão. Consequentemente, ela não tem essa substância, esse antígeno H. Então, se ela receber sangue de uma pessoa que tenha sangue O, imagina que uma pessoa de sangue O, ela vai ser assim.
ela não vai reconhecer esse antígeno H aqui e vai ter uma reação de aglutinação, não é compatível. Então significa o quê? Que a pessoa fenótipo Bombem, ela não tem nem o antígeno H, quanto mais o antígeno A e o antígeno B, ela não tem nenhum dos três. Uma pessoa que tem o sangue O, ela não vai ter o antígeno A nem o B, mas ela vai ter esse antígeno aqui, o antígeno H. E aí, o que eles fizeram? Para que a criança pudesse, para que a menininha pudesse fazer a cirurgia lá na Colômbia, eles começaram a vasculhar os centros de distribuição de sangue mais próximos. E adivinha onde é que eles encontraram? No Brasil. No Ceará, eles descobriram um rapaz, acho que ele estava com 20 e poucos anos, 26 anos, que tinha fenótipo Bombem. Como é que eles sabiam? Porque o banco de sangue tinha um cadastro de sangues raros. Que interessante, né? Eles ligaram para a casa do rapaz. Falaram assim, olha, tem uma garota lá na Colômbia que precisa de uma bolsa de sangue sua, e só o seu sangue serve. Daí no outro dia ele já estava lá doando sangue, ela foi de avião e conseguiu salvar a vida da garotinha. E o interessante é que ele conta na reportagem que naquela semana ele ia fazer uma tatuagem. E ele não fez, ele falou assim que naquela semana anterior à doação de sangue, diz que os amigos dele falaram assim, cara, vamos lá fazer uma tatuagem e tal. E você sabe que se fizer a tatuagem, a pessoa tem que ficar 1 ano sem doar sangue, né? Ele entra naquele período de resguardo. E ele falou assim, não, eu vou esperar um pouquinho, vai que alguém precisa do meu sangue, né? Tipo, ele sabia que ele tinha um sangue raro. E daí naquela semana ligaram para ele. Você vê como é que são as coisas, né? E aí o sangue foi de avião e salvou a garotinha. Então não esquece isso, o fenótipo Bombem só pode receber o sangue de outra pessoa fenótipo Bombem por causa do antígeno H, que ela não vai apresentar esse antígeno H, então ela vai ter algum tipo de reação de aglutinação. Bom, vamos começar agora a sessão aplicando, né? Lembra que eu te falei, antes de você assistir a resolução, é muito importante que você tente resolver, resolva o exercício e depois assista a resolução, tudo bem? Então vamos começar com o primeiro exercício, ele fala assim. O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO de alguns familiares de João e de Maria. Bom, como eu estou vendo aqui algumas pessoas com sangue O, fica fácil, porque o O só tem um genótipo possível, que é o Izinho, Izinho. Então eu vou lá e coloco Izinho, Izinho aqui, Izinho, Izinho aqui, Izinho, Izinho aqui. Prof, de onde você tirou isso? Da minha cabeça. E você vai tirar da sua cabeça também. Como assim? Você precisa estudar os genótipos de cada tipo sanguíneo, do sistema ABO, do sistema RH, que a gente vai ver já já, tudo bem? Bom, coloquei aqui. Agora, uma coisa que é interessante. Essa pessoa aqui tem sangue B, então ela é IBzão, só que ela pode ser IBzão, IBzão, ou IBzão Izinho. Mas olha a mãe tem Izinho só, então eu já sei que é IBzão Izinho. Se essa pessoa tem sangue IBzão Izinho, com certeza ela ganhou esse IBzão do pai, então o pai tem sangue IBzão Izinho. Como é que eu sei? Porque se aqui tem Izinho, Izinho, um Izinho veio do pai, um Izinho veio da mãe. Agora vamos para cá. Aqui nós temos uma pessoa com sangue A. Tá vendo que o pai só tem Izinho, Izinho? Então eu sei que ela é heterozigota, que ela é Iazão, Izinho. E essa pessoa, Ibzão, Izinho, pela mesma lógica que eu usei para essa pessoa de sangue A aqui. Agora, olha só, se essa pessoa tem sangue O, Izinho, Izinho, e essa pessoa que tem A e essa outra tem B, de onde veio o A? Da mãe. E de onde veio o B? Da mãe também. Então a mãe tem sangue A, B. Tá vendo? Porque um tem que vir da mãe e um do pai. Se o Izinho veio de lá, o Iazão veio de cá. Se o Izinho veio de lá, o Ibzão veio de cá. E agora vamos falar de João e Maria. O que eu sei sobre João e Maria? Bom, a única coisa que eu sei aqui é que com certeza o João tem um Izinho que ganhou da mãe. Mas do pai eu não sei se veio o Ibzão ou o Izinho. A Maria é a mesma lógica. Veio um Izinho do pai dela, mas eu não sei o que veio da mãe. Pode ser o Iazão ou o Ibzão. Agora, olha a pergunta. A probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe, de quem? Da Maria, essa pessoa aqui, tá vendo? Bom, então agora a gente precisa criar as possibilidades aqui. Para que a criança seja AB, ela precisa que o pai, o João, tenha IBzão Izinho. Por quê? Porque para a criança nascer AB, ela vai ter que ganhar um gene A de um e um gene B do outro, certo? A Maria, ela pode ter tanto o Iazão quanto o Ibzão, mas o João, ele pode ter recebido o Ibzão ou o Izinho, mas ele precisa ter ganhado o Ibzão para que a Maria tenha ganhado o Iazão, para que a criança receba o A do pai, e, aliás, o B do pai e o A da mãe, o A da Maria. Então, o João tem que ser Ibzão Izinho e a Maria tem que ser Iazão Izinho e ainda a criança tem que nascer Iazão e Ibzão como a avó dela, tá vendo? Como a mãe da Maria. Qual que é a chance do João ser Ibzão Izinho? Bom, ele tem 50% de chance, porque ou ele ganhou o Izinho ou ele ganhou o Ibzão. Então, aqui é meio. E você multiplica. A Maria, a chance dela ter ganhado o Iazão e não o Ibzão, porque com certeza ela já tem o Izinho, ó, é 50%. Ou é esse ou é esse. Portanto, meio também. E você multiplica de novo. Se esse casal for heterozigoto, qual é a chance da criança nascer Iazão e Ibzão? Vamos fazer esse cruzamento agora, vamos lá. Esse aqui é o João, heterozigoto.
E essa daqui é a Maria heterozigota também. Agora a gente faz o cruzamento, ó. Aqui é Iazão e Bzão, que é o que a gente quer, né? Aí aqui nós temos Ibzão e Izinho. Agora faz por baixo, ó. Iazão e Izinho. E aqui nós temos o Izinho e Izinho. A chance da criança nascer igual a avó dela é 1/4. Então você coloca lá, 1/4. E agora terminamos. Então aqui você tem 1. E aqui 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. 16 avos. Então a resposta é letra D. Tudo bem? Tranquila essa questão? Muito bem. Vamos para a segunda questão lá. A segunda questão tem aqui um gráfico, né, com alguns tipos de sangue e vai perguntar a respeito da questão das doações e tudo mais. Na figura abaixo é mostrado o número de diferentes tipos sanguíneos do sistema ABO em 200 pessoas analisadas. Aí tem 85 com A, 25 com B, 10 com AB, 80 com o sangue O. Após a análise dos dados, pode-se afirmar que as hemácias de apenas 90 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênio A e B. Quem tem aglutinogênio A e B é o sangue AB. E quem é AB é receptor universal, então ele poderia ganhar de todo mundo, não só de 90. Receptor universal. 25 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinina anti-A. Quem tem aglutinina anti-A não tem sangue B? Se ele tem anti-A, o sangue é B, certo? Se o sangue é B, de quem que ele pode ganhar? Pode ganhar de B, mas pode ganhar de O também. E ele falou só 25, ó, apenas 25. E não, poderia ser 25 mais 80. Vamos lá. 85 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênio A. Ou seja, quem tem aglutinogênio A tem sangue A, é o gene dele, aglutinogênio A. E quem tem sangue A pode ganhar tanto do A, que é 85, quanto do O, que é 80. Então daria mais, é 85 mais 80. Ok? 80 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutininas anti-A e anti-B. Quem tem aglutinina anti-A e também anti-B é o sangue O, ele tem anti-A e anti-B. E quem é O só pode ganhar de quem é O, portanto apenas 80 pessoas poderiam doar para quem tivesse aglutinina anti-A e anti-B. Resposta letra D. Tranquilo? Próxima. A questão 3 é uma questão que saiu no Enem há não muito tempo atrás e ela fala assim: em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue rotuladas com os códigos 1 a 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, a tipagem sanguínea, né, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro, ó. Então você tem 5 lotes, o volume de cada bolsa. E o que aconteceu? Vamos lá, se o soro anti-A não aglutinou com a amostra 1 e o soro anti-B aglutinou, significa que o sangue é o quê? O sangue é B, porque se o anti-B reagiu é porque o sangue tinha B. Capiche? Aqui aglutinou com anti-A, não aglutina com anti-B, então o sangue é A. Aqui aglutinou com os dois, então ele é o quê? Ele tem tanto A quanto B. Aqui não aglutinou e não aglutinou, então o sangue é 0, é O. Aqui ele não aglutinou e aglutinou com anti-B, então o sangue é B. E a pergunta é, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Ué, do grupo A, 25 litros de sangue. Tudo bem aglutinação e não aglutinação? Se ele aglutina é porque ele reage, então ele dá uma reação positiva. O anti-B reage com o B, o anti-A reage com o A. E se eu reagir com os dois é porque meu sangue é AB. Vamos lá, mais um exercício. Exercício 4. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um garoto, ao se submeter ao exame sorológico, revelou a presença de 2 tipos de aglutininas. Se ele tem, o que é aglutinina mesmo? Anticorpo. Ele tem tanto o anti-A quanto o anti-B. Que sangue é esse? O. Então quer dizer que essa pessoa tem o sangue O. Ok. Seus pais apresentaram grupos sanguíneos diferentes e cada um apresentou apenas uma aglutinina. Quais são os genótipos dos pais? Opa, deixa eu colocar esse genótipo mais para baixo. Você concorda que se essa criança é O, ela ganhou um izinho do pai e um izinho da mãe? E detalhe, você percebeu que são sangues diferentes entre o pai e a mãe? E cada um apresentou apenas uma aglutinina, ou seja, um deles tem o anti-A e o outro tem anti-B. Então, um deles tem o sangue A e o outro tem o sangue B. Esse aqui vai ter o anti-B, esse aqui vai ter o anti-A. A pergunta é, qual é o genótipo dos pais? É esse aqui. O genótipo dos pais é Iazão e Zinho e Bzão e Zinho, não importa de quem é quem aqui, né? Qual é o genótipo dos pais? É a pergunta da questão, ok? Vamos para mais uma questão aqui. A questão 5, ela fala assim:
O fenótipo de um grupo sanguíneo é dado pela presença de determinados antígenos na superfície das hemácias, é o que eu falei, né? E de determinados anticorpos no soro sanguíneo. Uma mulher doadora universal para o sistema ABO, uma mulher doadora universal para o sistema ABO, vamos lá, casou-se com um homem cujo sangue, aliás, apresenta aglutinação para o soro anti-A e para o soro anti-B. Uma mulher doadora universal, ó, esse aqui é o genótipo dela, como é que eu sei? Porque ela é O. E o cara aqui, o homem com quem ela casou, tem aglutinação para o soro anti-A e para o soro anti-B. O que significa dizer que o sangue dele é AB. Tá aqui, ó. A e B. Seus dois filhos apresentam genótipos diferentes dos de seus pais, diferente desses dois aqui. Ah, então esse tem sangue A e tem sangue B. Tá. Seu primeiro filho pode doar sangue para o seu pai. A vá, a B recebe de qualquer um, não ajuda em nada isso, né? E apresenta aglutinação para o soro anti-A. Ah, então o sangue do primeiro filho é A. Então eu já sei que esse aqui é o primeiro filho. Como é que eu sei que é Izinho aqui? Porque a mãe só tem Izinho para passar, ele ganhou esse Iazão do pai dele, tá vendo? Então esse é o primeiro filho. E o seu segundo filho pode receber o sangue da mãe. Ah, vá, o sangue da mãe é O, qualquer um pode receber sangue O. Mas não pode doar sangue para o seu irmão. Bom, se ele é diferente, se os dois são diferentes dos pais, esse segundo filho aqui ganhou o gene IBzão do pai, o Izinho veio da mãe, porque ele não pode doar sangue para o irmão mais velho dele aqui. Os genótipos do primeiro e do seu segundo filho, aliás, do segundo filho, são respectivamente Iazão Izinho e Bzão Izinho. Tudo bem? Então, viu como você vai montando os genótipos para poder descobrir, né, como que ficou a combinação aí, ok? Muito bem, agora nós vamos falar do sistema MN. Depois que Landsteiner e sua equipe descobriram o sistema ABO, eles continuaram pesquisando sobre os tipos sanguíneos. Existem mais de 20 tipos sanguíneos, só na espécie humana. A gente só estuda 3, olha que fácil, né? Por que a gente não sabe os outros? Pela mesma razão que você e nem eu sei o meu tipo sanguíneo do sistema MN. Porque não há incompatibilidade nas transfusões de sangue, então não tem muita importância médica. Vamos lá. O sistema MN foi descoberto em 1927, pouco antes, né, de Landsteiner ganhar o seu prêmio Nobel, que foi em 1930, por conta dessas descobertas, né, do sangue. E ele descobriu que, além daquele antígeno que ele já tinha descoberto, do antígeno A, antígeno B, ele descobriu que tinha um outro antígeno que ele chamou de MN, que era o antígeno M e outro antígeno N. Funciona assim: quando o indivíduo tem genótipo MN, o sangue dessa pessoa vai ter o antígeno N nas hemácias. Se for MM, o antígeno vai ser M. Se for MN, ele vai ter os dois antígenos, o M e o N. Você fala, fácil isso, né? Bem tranquilo. É uma proteína na membrana plasmática da hemácia também, tá? E o grupo sanguíneo eu chamo assim, sangue N, sangue M e sangue MN. Prof, tem problema de transfusão de sangue, tipo N só pode doar para N? Não, pode haver uma mistura desses tipos sanguíneos que não tem problema nenhum. Então, por que é bom saber isso? É mais para resolução de questões como, por exemplo, a exclusão da paternidade. Digamos que você tem ali uma mulher que tem sangue N e ela está acusando um homem que tem sangue M de ser o pai do seu filho de sangue N. Isso é possível? Se o cara é M, ele é assim geneticamente, ela é assim. Como que a criança ia nascer N? Impossível, a criança seria o quê? MN. Eu não posso acusar a paternidade, falar assim, ah, então você que é N é o pai da criança. Isso não, mas eu posso excluir a paternidade, isso pode ser usado. Então, nas questões de vestibular, eles exploram um pouco isso, beleza? Vamos falar agora do sistema RH. Lá na década de 40, a equipe de Landsteiner e ele junto, claro, descobriram um outro sistema que eles chamaram de sistema RH. Esse é aquele que a gente fala assim, ah, meu sangue é O positivo, meu sangue é A negativo. O A é uma coisa, o negativo e positivo é outro sistema. Esse fator RH, ele está presente na maioria das pessoas. Então, nós dizemos que essas pessoas têm o fator RH, que é uma proteína na membrana das hemácias, é uma outra proteína ainda. Por que o nome ficou RH? Vamos entender. Porque nos experimentos que a equipe de Landsteiner fez, nesses experimentos, eles pegavam o sangue de um macaco do gênero Rhesus. Pegavam o sangue do macaco Rhesus, Rhesus escreve assim, ó, Rhesus. Por isso que é RH, tá vendo? Então é daí que saiu o nome. Eles pegaram o sangue do macaco Rhesus e introduziram em coelhos. Por que eles pegaram o macaco? Porque é um primata. E Landsteiner estava comparando o sangue dos primatas com o nosso para ver compatibilidade, para ver o que nós tínhamos parecido. Daí tá, o coelho começou a fabricar o anticorpo, porque era uma coisa estranha o sangue do macaco. Esse anticorpo foi o chamado de anti-RH, anti-Rhesus. Aí a equipe isolou o anticorpo do sangue do coelho, centrifugou o sangue,
pegou o anticorpo e começou a pingar em amostras de sangue humano, para ver se esse anticorpo anti-RH reagia com o nosso sangue. E para surpresa da equipe, 85% das amostras reagiram. Significa que nós também temos essa proteína chamada fator RH, ou simplesmente antígeno D. Então, quem tem é positivo e quem não tem é negativo. Geneticamente, como que funciona isso? Assim, nós temos dois alelos do mesmo gene, o gene que nós chamamos de D. Então, nós temos o Dzão, que produz o antígeno D na membrana plasmática da hemácia, e o Dzinho não produz esse antígeno. Beleza, é simples assim, tá? Geneticamente é um caso de dominância completa com monohibridismo. Eu tenho Dzão e Dzinho, e a pessoa vai ter sangue positivo, porque ela vai fabricar o antígeno. O Dzinho é a pessoa que tem sangue negativo, então ela não fabrica o antígeno. Tem problema ser positivo e negativo, fisiologicamente falando? Não, não tem diferença, mas tem sim importância médica na hora da transfusão de sangue. Como é que funciona o sistema de transfusão de sangue considerando o sistema RH? O sistema RH não apresenta anticorpos naturais. Uma pessoa produzirá anticorpos anti-RH se for sensibilizada, ou seja, se receber hemácias portadoras do fator RH, ou seja, de um sangue positivo. Lembra do sistema BO que a gente acabou de ver? Nós já temos anticorpos mesmo sem receber transfusão, desde bebê. O RH não. O RH eu só vou fabricar o anticorpo se eu receber transfusão trocada. Entende? Se eu nunca receber, eu nunca terei o anticorpo anti-D na minha corrente sanguínea. Vamos lá, se o sangue é negativo, é claro que eu posso doar para quem é negativo, porque é igual ao meu. Se o sangue é positivo, é claro que ele também pode doar para quem é positivo. A pergunta é, posso misturar? Posso fazer transfusão trocada aqui? Posso, desde que seja negativo para positivo, eu não posso fazer o contrário. Quer dizer, posso? Eu até posso, vamos entender. Se eu pegar o sangue positivo e introduzir no corpo de uma pessoa que é negativo, quer dizer que o positivo tem essa proteína na hemácia. Quando o sangue entrar, eu vou começar, o meu sistema imunológico vai pensar, o que é isso? E vai começar a atacar esse sangue, ou seja, vai começar a produzir anticorpos anti-RH. Só que na primeira transfusão, tudo bem, não vai acontecer grandes problemas comigo. Só que eu vou ficar sensibilizado, ou seja, eu vou ter anticorpos prontos e células de memória. Numa próxima transfusão de sangue que eu venha a receber, eu posso morrer em decorrência dessa incompatibilidade, porque agora eu tenho anticorpo pronto, entende? Então, não se faz transfusão do positivo para o negativo. Se alguma questão de vestibular perguntar, você vai dizer que não. Os médicos não fazem. Agora, nunca se fará? Para mulheres em idade reprodutiva nunca se fará. Por que não? Porque você pode prejudicar uma possível gravidez que venha acontecer futuramente. Como assim? As mulheres negativas, elas podem ter um problema em relação à incompatibilidade com o seu bebê se ele for positivo. Nós chamamos isso de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Aí você fala, prof, mas e se for um homem? Tipo, ele está morrendo, eu só tenho sangue positivo e ele é negativo. Eu posso colocar positivo? Para salvar a vida desse homem? Claro que sim. Mas uma próxima transfusão de sangue pode ser perigosa para ele. Então não se costuma fazer isso. Ficou claro? Tudo bem? Então negativo para positivo. E nas mulheres em idade reprodutiva isso não se faz de jeito nenhum. Vamos entender agora o porquê. Quando a mulher é RH negativo, ela não tem o antígeno D. Ela não tem essa proteína na hemácia, certo? Agora, digamos que ela está grávida de um bebê positivo. Como que ela está grávida de um bebê positivo? Porque o pai dessa criança tem sangue positivo. Então, para que ocorra eritroblastose fetal, o homem tem que ser, o pai tem que ser positivo, a mãe negativo e o bebê que está sendo gerado tem que ser positivo. Agora, olha só, aí a bebê está aqui, está sendo gerado tranquilo. Vai acontecer alguma coisa com essa criança positiva na primeira gravidez? Não. Só que durante a gestação, pequenas rupturas da placenta já começam a entrar algumas hemácias do bebê no sangue da mãe. E no momento do parto, então lembra que a mãe tem que ser negativa e o bebê tem que ser positivo. E o pai, claro, tem que ser positivo para que o bebê seja positivo. Gente, se a mãe for negativa e o pai é negativo, o bebê sempre será negativo, não é? Dezinho com dezinho, a criança sempre vai ser dezinho, então nunca vai ter. Então tá. Agora, imagina na hora do parto, a hora que você tira a placenta dessa mulher. Existe assim, uma ruptura da placenta dentro do útero da mãe. E o sangue do bebê cai na corrente sanguínea da mãe. É inevitável. Quando esse sangue entra, é como se a mãe tivesse recebido uma pequena transfusão de sangue. Contrário. Essas hemácias do bebê vão circular no sangue da mãe e a mãe vai começar a produzir anticorpos contra o sangue do bebê, ou seja, anti-RH.
e vai ficar com memória, vai ficar com um monte de anticorpo pronto e memória imunológica. Nós dizemos que a mãe sofreu um processo de sensibilização, ela foi sensibilizada nessa primeira gestação do bebê positivo, mas o bebê já saiu, ó, tá bem, tá saudável. Agora ela engravidou de novo, e ela engravidou de novo de um bebê o quê? Positivo. Quando ela engravida desse bebê positivo, ela já tem anticorpos prontos. E esses anticorpos prontos, eles vão entrar pela placenta, atravessar o cordão umbilical e vão começar a invadir o corpo do bebê e vão destruir as hemácias fetais. Na destruição dessas hemácias fetais, ocorre falta de oxigenação dos tecidos, o corpo do bebê começa a soltar eritroblastos na corrente sanguínea. O que é eritroblasto? É o eritrócito que não estava maduro, lembra? Eritroblasto, eritrócito. Por isso o nome da doença, eritroblastose. Só que as hemácias imaturas, os eritroblastos, não são tão eficientes quanto uma hemácia madura, e daí falta oxigenação. Então o bebê pode ser abortado, pode nascer com retardo mental severo, pode ter sequelas bem leves, depende de cada caso, entendeu? E nasce geralmente com uma anemia profunda, tá? Então ela nasce com uma anemia profunda mesmo. Nesse caso, por quê? Porque esses anticorpos maternos estão destruindo as hemácias fetais. Aí você fala, gente, que horror, eu sou negativa, meu Deus, meu namorado, meu noivo é positivo, nós vamos poder ter filhos, né? O que eu posso fazer agora? Não. Calma, muita calma nessa hora. Existe, obviamente, que a medicina, né, ela tem sua solução. Logo após o parto de um bebê positivo, a mãe precisa receber uma injeção intravenosa de soro anti-D. Como assim? De anticorpos prontos anti-D. Por que a mãe tem que receber uma injeção de anti-D? Para que ela não precise produzir os seus. Como assim? Se rapidamente eu injeto anticorpo pronto, esses anticorpos vão entrar no corpo da mãe, vão destruir as hemácias do bebê, sem que ela seja sensibilizada. Então, para evitar a sensibilização materna, logo após o parto de um bebê positivo, a mãe precisa receber essa injeção de anti-D. Ficou claro? Tudo bem? Daí ela não vai ser sensibilizada. Agora, a única forma de uma mulher ser sensibilizada é por causa de uma gestação de um bebê positivo? Não. Digamos que ela, quando jovem lá, sofreu um acidente de carro, daí perdeu muito sangue no acidente, tinha lá seus 17, 18 anos. Chegou no hospital, não tinha outro sangue. Meteram o positivo nela. Ela já foi sensibilizada mesmo antes de casar, mesmo antes de ser mãe, mesmo antes, ela já está sensibilizada. Nesse caso, o médico vai ter todo um acompanhamento ao longo de toda a gestação para que ela tome alguns medicamentos que diminuem a produção desses anticorpos para evitar a doença hemolítica do recém-nascido. Beleza? Muito bem, agora vamos fazer um exercício de aplicação aqui. Esse primeiro exercício de aplicação, eu quero que você faça a identificação do tipo sanguíneo, ou seja, o fenótipo, de cada um dos genótipos que eu listei aqui. Mas você fala, credo, o que é isso? Olha só, se ele tem Hzão, ele não é fenótipo Bombay. Se ele é Iazão e Bzão, o sangue é AB. Se ele é Dzão, ele é positivo. E se ele é MM, o sangue é M. Só, entendi. Então faz aí e a gente já vai conferir. Fez o exercício? Deu pause no vídeo aí? Então agora vamos conferir. Esse indivíduo aqui não é Bombay, ele tem Iazão e Zinho, então o sangue é AA, ele é positivo por ser Dzão, Dzinho e o sangue é MN. Terceiro, o sangue é O, tá vendo? O, negativo e o sangue é N. Aqui nós temos B, positivo, sangue N. Aqui nós temos fenótipo Bombay, mas você vai escrever fenótipo Bombay? Não. Como que vai aparecer o resultado desse sangue? O. Ele vai aparecer como, mesmo sendo AB, olha isso, geneticamente. Então o sangue é O, positivo, MN. Aqui é um sangue O, já era para ser O mesmo, né? O, negativo e sangue N. Aqui ele é O, negativo, M, só que esse é um O verdadeiro, ó, ele tem antígeno H, viu? Você entendeu agora por que o fenótipo Bombay só pode receber de Bombay? Porque ele não tem esse Hzão, então ele não vai reconhecer. Agora olha só, esse aqui vai ter B, positivo, sangue N. Esse aqui vai ser O, positivo, MN. E esse aqui vai ser AB, negativo, do sangue M. Pronto, assim a gente identifica genotipicamente o fenótipo de cada um dos indivíduos aqui. Agora vamos fazer alguns problemas, vamos lá. Segundo, uma mulher pertencente ao tipo sanguíneo A teve uma criança pertencente ao tipo sanguíneo B. Tá, então essa mulher é do sangue A, vamos colocar aqui. Sangue A, tananana, teve uma criança pertencente ao sangue B, ó, criança pertencente ao sangue B, tanã, e que sofreu eritroblastose fetal ao nascer. Então eu já sei que a mãe é negativa e o bebê é positivo, ó. Então a mãe é negativa e o bebê é positivo, eu já sei que ganhou um Dzinho da mãe, percebe? Tá, você percebeu que a mãe é A? De quem que essa criança recebeu o B? Do pai. Então esse aqui é o pai, tá vendo? Tá, mas então quer dizer que a mãe passou o que aqui para essa criança ser B?
Não podia ter sido esse A, né? Então, obrigatoriamente, ela passou o quê? Um Izinho. Então, eu já sei que a criança é heterozigota aqui. Bom, vamos continuar. O pai da criança é receptor universal. Ah, já estava falando aqui. Então, o cara é AB. Iazão e Bzão. E também teve eritroblastose fetal. Então, ele também teve com a mãe dele. Quer dizer que ele também é o quê? Positivo. E a mãe dele era negativa. Essa mãe dele, ó. Então, ele ganhou o Dzinho da mãe dele. Sim? A probabilidade de esse casal ter uma criança com o mesmo fenótipo da mãe é de... Bom, o que ele tem que ter? O mesmo fenótipo da mãe, certo? Que seja, agora, a próxima criança que eles venham a ter. O que é legal a gente fazer aqui? A gente fazer o cruzamento separado. Primeiro a gente faz o cruzamento do sistema ABO e depois faz o cruzamento do sistema RH. Então, vamos fazer o do ABO aqui no cantinho. Vou dividir aqui. Vamos fazer aqui Iazão, Izinho, cruzando com Iazão e Bzão, daí cruza, vai dar Iazão, Iazão, aí aqui, Iazão e Bzão, e aqui embaixo agora, Iazão, Izinho, e aqui, Ibzão, Izinho. A chance aqui é a probabilidade de, o mesmo fenótipo da mãe. Olha a pegadinha aqui, se é o mesmo fenótipo, ele não precisa ser Iazão, Izinho, ele tem que ser sangue A. Então quer dizer que pode ser tanto esse quanto esse. Então aqui nós temos uma proporção de metade. Agora vamos fazer do sistema RH aqui embaixo, ó. Vou fazer o cruzamento agora só do RH. Dzinho, Dzinho, cruzando com Dzão, Dzinho. A mãe com o pai. Então aqui você tem Dzão, Dzinho e Dzinho, Dzinho. E aqui, Dzão, Dzinho e aqui, Dzinho, Dzinho. Bom, aqui nós temos a chance dela ser negativa, é de 50% também. Então, meio. Só que você quer que aquilo e isso, aquilo, ou seja, isso aqui, aconteça ao mesmo tempo. Regra do E, lembra? Ela tem que ser A e negativo. Portanto, vai ser o que aqui? Meio vezes meio. Então, quando ele pede aqui, agora a gente termina. Meio vezes meio. Ou seja, 1/4 é a resposta do problema. 1/4 é a resposta, ou seja, é a chance de nascer com o mesmo fenótipo da mãe. Ok. Vamos para o terceiro exercício. Uma mulher com sangue A positivo M. Opa, agora vai falar de sistema MN. Você vai ver como ele vai ajudar aqui a resolver a situação. Ó, essa mulher tem sangue A, então Iazão é alguma coisa, RH positivo, Dzão alguma coisa e M. M é assim, ó, né? Com um homem com tipo sanguíneo B, então Ibzão alguma coisa, RH positivo, Dzão alguma coisa e M. Aí ele pergunta assim, qual das alternativas abaixo indica um tipo sanguíneo de uma criança que não poderia ter sido gerada por este casal? Que tipo sanguíneo vai... Olha o sistema ABO, pode ser qualquer um, pode ser AB, depende, se aqui fosse Izinho, podia ser A, se aqui fosse Izinho, podia ser B, se aqui fosse Izinho e aqui também pode ser O, então qualquer um. O tchananã aqui é o sistema MN. Com certeza o filho desse casal vai ter que sangue M vindo da mãe, e o N vindo do pai. Obrigatoriamente ele precisa ser MN. E olha as alternativas. Só tem uma que não é MN. Quer dizer que é a letra A. É só, nossa, prof, eu resolvi altas coisas aqui. Mas era só isso. Era o sistema MN que ajudava a gente a resolver. Vamos lá, mais um. Silvio e Fátima têm 3 filhos. Um deles, fruto do primeiro casamento de um dos cônjuges. Então, eu não sei se é do Silvio ou se é da Fátima. O Silvio é do tipo sanguíneo AB negativo, então já vamos colocar lá, o Silvio é AB negativo, e a Fátima tem o sangue O positivo, então O, Izinho, Izinho, positivo, Dzão alguma coisa. Dentre os filhos, o Paulo é de tipo sanguíneo A positivo, vamos colocar lá, o Paulo é A, eu não sei se é Iazão, Iazão, ou Iazão, Izinho, aqui obrigatoriamente é Izinho por causa da Fátima, se for o filho da Fátima, né? E Dzão alguma coisa, eu consigo ter certeza. O Mário, que é o segundo filho aqui, ele tem o sangue BRH negativo, B e Bzão alguma coisa, Dzinho, Dzinho. E o Lucas tem o sangue ABRH positivo, Iazão e Bzão, o RH positivo, Dzão alguma coisa. Dá uma analisada nessa situação dessa família agora. O Paulo pode ser filho do Silvio com a Fátima? Pode, olha aqui, ó, Iazão do Silvio, Izinho da Fátima. Dzão da Fátima, o Dzinho do Silvio, tá. Mário pode ser filho? Vamos ver, Ibzão do Silvio, Izinho da Fátima. Dzinho do Silvio pode vir até um Dzinho da Fátima aqui, ó. Então, sim, dá para ser assim. Agora, olha o Lucas. O Lucas pode ser filho da Fátima? Não, porque o Iazão ou o Ibzão veio do Silvio. Mas, tipo,
a Fátima teria passado o izinho. Então, o que eu consigo afirmar? Que o Lucas, ele é filho do Silvio, mas com outra mulher, do primeiro casamento lá. Não é filho de quem? Da Fátima. Agora vamos para as alternativas. Olha lá, letra A. Paulo e Mário, os dois primeiros, são irmãos por parte de pai e por parte de mãe. E Lucas é filho de Silvio e não de Fátima. Foi o que a gente acabou de concluir olhando o genótipo dessa família. Tudo bem? Então, a resposta é a letra A. Vamos para o 5 agora. Um homem portador de aglutinina anti-A e anti-B, quem tem anti-A e anti-B tem sangue o quê? Tem sangue O. E RH negativo, Dzinho, tá aqui. Casou-se com uma mulher que não porta aglutinogênio nas hemácias. É a mesma coisa que falar O de outro jeito. Quem não tem aglutinogênio é o O. Então, ela também tem izinho e é positivo, Dzão alguma coisa. Sabe-se que a mãe dessa mulher não é portadora do fator RH. A mãe dela é negativa, ó, a mãe dela é essa daqui, então. Então, ela passou um Dzinho para ela, ó, Dzão, Dzinho. Qual a probabilidade desse casal ter uma menina, sem aglutinogênio nas hemácias e portadora do fator RH? Menina e O e com fator RH, ou seja, positivo. Aí, significa que tem que ser o quê? Menina e positivo. Mas fala, prof, não tem que ser do tipo O. É que O, com certeza, ela será. Qual que é a probabilidade dela ser O? 100%. Então, você não precisa nem colocar na conta. É 1, não precisa nem colocar. Tá. Agora, vamos lá. Ser menina, a chance é meio, certo? Meio. E você multiplica. E qual é a chance de ser RH positivo? Vamos fazer o cruzamento aqui. Esse não é o genótipo do pai e da mãe? Então, agora a gente cruza, ó. Dzão, Dzinho, Dzinho, Dzão, Dzinho e Dzinho. A chance é, ele pede o quê? Com fator, né? Portadora de fator RH positivo. Isso, esse aqui e esse aqui. Ou seja, 50%. 50%. Então, a resposta é 1/4. Opa, letra B aqui do exercício, ó. Marca lá, letra B, ok? E esse foi o nosso último exercício, né, que nós acabamos de resolver. E é isso, gente. Então, nós terminamos aí nossa terceira aula de genética, né? Eu sei que aí tem bastante atividade para vocês fazerem. Façam, não deixem de fazer. Eu sempre digo, né? Estudem bastante, porque genética é treinar, é aplicar. Tudo bem? E qualquer dúvida, já sabe, é só entrar em contato. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!